Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 8 de março de 2017, Dia Internacional da Mulher. E o presidente Michel Temer destaca o papel delas para o país. O Brasil conta com as mulheres, conta com todos os brasileiros, mas tem a mais absoluta convicção de que a força motriz mais relevante do exercício da cidadania brasileira está nas mulheres. Nossa homenagem, portanto. Então vamos ao destaque do dia. Planejar a gravidez e garantir um parto humanizado. O governo anuncia novas práticas para atendimento à mulher em todo o país. Vamos detalhar tudo isso para você conversando ao vivo com o ministro da Saúde. Hoje a Voz do Brasil também vai falar do combate à violência. Vamos conversar ao vivo com a secretária de Políticas para as Mulheres. E as ações sociais. 91% dos beneficiários do Bolsa Família são mulheres. Elas que sacam e administram o dinheiro. E você também vai ouvir hoje. Produção industrial cresce depois de 34 meses de queda. Vamos falar ainda da reforma da Previdência para trabalhadores de atividades de risco e professores. A Voz do Brasil de hoje na apresentação de Gabriela Mendes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, o governo anunciou hoje uma série de medidas para que as mulheres possam planejar a gravidez e ainda garantir o parto humanizado. Ayrton, e nesse último caso aí, a ideia é dar mais segurança às mulheres que fazem a opção pelo parto normal. Tudo para informar melhor as mulheres, incentivar e humanizar um momento especial da vida delas. Abrigar o milagre da vida, ser coautora da criação. Ser mulher é também poder ser mãe, caminho escolhido pela economista Emanuela Araújo, que está com 4 meses de gestação. E o parto vai ser normal. Eu escolhi o parto normal por conta da interação que eu vou ter com o meu filho, com o meu corpo. Eu vou poder sentir o meu momento, sentir o meu filho, no caso a minha filha, vai vir direto, espero que venha direto para o meu colo. Para proteger as mulheres nesse momento tão sensível, o governo anunciou medidas que garantem o direito ao parto normal humanizado. Entre as diretrizes estão: deixar as gestantes escolherem a posição mais confortável na hora do parto, promover medidas que diminuam a dor e permitir que o parto de baixo risco possa ser feito por enfermeira obstetra e obstetriz. O documento também traz 2 medidas que só o coração de mãe sabe mensurar a importância. Permitir o contato pele a pele imediato com a criança após o nascimento e evitar a separação mãe-filho na primeira hora após o parto. Marilda Castro, presidente da Associação de Doulas de Brasília, fala da importância do parto humanizado. É um parto que tem um local onde a mulher escolheu, uma equipe que ela escolheu, sintonizada com os desejos dela, mas também sintonizadas com as condições que ela tem para parir. Durante a cerimônia no Planalto, que também comemorou o Dia Internacional da Mulher, a primeira-dama Marcela Temer lembrou da luta de mulheres e da responsabilidade do Estado. Ela que é embaixadora do programa Criança Feliz, que começa a ser implantado em todo o país e prevê o cuidado com as crianças nos 3 primeiros anos de vida. Há momentos em que a realidade se mostra difícil para muitas mulheres. Mulheres que, por um infortúnio da vida, se veem sozinhas na criação e sustento dos filhos e dos netos. Já o presidente Michel Temer destacou a segurança da mulher ao lembrar de quando criou a primeira delegacia do país destinada exclusivamente a elas. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Agora, presidente, Temer lembrou de medidas que o governo vem tomando para combater a violência contra a mulher. Um dos primeiros pilares do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado muito recentemente, é exatamente o combate ao feminicídio e a violência contra a mulher. Nós estamos até cuidando, de criar um fundo de combate à violência contra a mulher, que a bancada feminina já esteve comigo, e nós estamos cuidando disso, que é mais um passo no combate à violência contra a mulher. O presidente Michel Temer também destacou a participação crescente da mulher na sociedade
e a importância delas na economia e na política. Reportagem Luana Karen. E para a gente detalhar melhor essas novas políticas para o planejamento da gravidez e humanização do parto, nós vamos conversar ao vivo com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Boa noite, ministro. Pode dar. Pode dar. Ministro, o senhor nos ouve? Vamos. Boa noite. Vamos começar falando dessas diretrizes para o parto normal nos hospitais públicos. Isso significa que todos devem seguir essas recomendações? Significa que a partir de agora há um protocolo para parto normal, que nunca existiu. Então, as diretrizes estão estabelecidas e as mães que optarem, as mulheres que optarem pelo parto normal, saberão quais procedimentos são recomendados, quais procedimentos não são recomendados, qual é o plano que ela vai ter do parto. Ela vai discutir com os profissionais de saúde quais são os procedimentos que ela deseja, se ela quer ter parto normal, cesariana, no caso do SUS, cesariana só por indicação médica, e ela optando pelo parto normal, ela pode optar por maternidade, por casa de parto, por parto domiciliar. Então a mulher vai ter capacidade agora de escolher como ela quer ter o seu parto, e logo após o parto ela pode receber um DIU, que é um contraceptivo com 99% de eficácia e que dura 10 anos. Portanto, uma tranquilidade para o seu planejamento familiar. Ministro, e como vai ser isso, ministro? Esse processo está estabelecido, nós estamos dando 180 dias para a nossa rede de assistência treinar e qualificar as pessoas para este novo procedimento, que foi feito em consulta pública, com mais de 400 contribuições, 84% das contribuições vieram de mulheres, várias entidades participaram desse debate, e com isso nós consolidamos este protocolo para o parto normal, primeira vez publicado no Brasil. Publicamos ano passado o protocolo do parto da cesariana. Então as mulheres terão absoluta tranquilidade, certeza dos procedimentos e entendimento de como ela pode proceder para escolher o tipo de parto que quer ter e também o local onde quer ter o seu filho. Ministro, sobre a ampliação do acesso ao DIU, a ideia é ajudar as mulheres a planejarem melhor e decidir quando elas querem ter filhos? Exatamente, porque a grande maioria das mulheres não planejou a gravidez e muitas delas, apenas 33%, usam contraceptivo. Então, como um direito da mulher, ao seu planejamento familiar, ao seu planejamento profissional, ela tem a oportunidade agora, pelo SUS, de receber a implantação do DIU no mesmo procedimento do parto. Portanto, sem ter que voltar ao hospital, sem ter um novo procedimento, uma vez que ela já está lá na sala de obstetrícia, ela recebe o DIU se assim desejar. Nós conversamos com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, obrigado pela sua participação na Voz do Brasil e tenha uma boa noite. Obrigado a vocês e feliz Dia Mundial das Mulheres. Abraço para você, Ayrton, e especialmente para você, Gabriela, pelo Dia das Mulheres. Muito obrigada, ministro. Boa noite. E no Brasil, nós somos a maioria da população. Estamos vivendo mais, ocupando cada vez mais espaço no mercado de trabalho e somos chefes de família. Muitas vezes sustentamos sozinhas nossas famílias. Gabriela, a mulher vem conquistando seu espaço, mas sabemos que ainda é preciso mais. E o governo tem grande responsabilidade nisso. Isso mesmo. E hoje, dia em que comemoramos o nosso dia, vamos falar que ações o governo tem feito para diminuir desigualdades e combater especialmente a violência. Para isso, vamos conversar agora ao vivo com a secretária especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais. Secretária, boa noite, é um prazer recebê-la. Boa noite, Ayrton, boa noite, Gabriela, também. O governo tem colocado como prioridade a transversalidade, ou seja, trabalharmos com todos os ministérios, e essa ação que hoje é apresentada do Ministério da Saúde também, nós estávamos ali também trabalhando com a equipe, e também temos o grande desafio que é diminuir os números que nós temos de violência. Nós tivemos este ano, de 2016, 1.133.000
atendimentos nós tivemos no nosso 180. E um aumento muito grande de 103% de violência sexual. Então, você vê o desafio. Por um lado, a mulher está conscientizada, está se conscientizando de que precisa denunciar, não está aceitando, mas, de outro lado, nós temos ainda os homens espancando essas mulheres. Então, o desafio está posto para nós trabalharmos a igualdade de oportunidade. Nós estamos trabalhando ações com o Ministério da Educação para que nós possamos colocar no livro didático já do pré-escolar, desde o pré-escolar, para que nós possamos ter políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós precisamos trabalhar com essa criança, porque quando a mulher é violentada, ela já está no ponto final. Nós temos hoje uma grande rede de enfrentamento à violência, que inclui as delegacias da mulher, que, aliás, o nosso presidente foi quem criou, há mais de 20 anos atrás, a primeira delegacia. Temos também as casas da mulher brasileira, ou seja, agora o 180, que vai estar com uma inovação, que é fazendo o atendimento de emergência. Secretária, você citou aqui várias ações, eu queria detalhar um pouquinho cada uma delas. Primeiro, o Disque 180, que na verdade agora é Ligue 180. De que forma essa central vem ajudando a combater o crime contra a mulher? Bem, a Central 180 é a mulher, ou quem ver uma mulher que está sendo espancada, violentada, ele pode ligar. Nós temos relatos de violência, a mulher pode apenas relatar e dizer como está se sentindo. Ela pode fazer a denúncia, e essa denúncia vai ser imediatamente encaminhada para o Ministério Público, pedir informações sobre a Lei Maria da Penha, e também, no caso de emergência, nós estamos abrindo agora para 3 estados em que nós vamos fazer a conexão com o 190, ou seja, se alguém ligar para o 180 e disser que precisa imediatamente de uma viatura, nós iremos transferir essa ligação para o local do 190, e aí nós vamos ter esse atendimento dessa mulher para que ela tenha a sua vida preservada, porque precisa de urgência. Então nós sentimos isso, e também a violência obstétrica, que é um novo momento que exatamente vem de toda essa informação que vai agora o Ministério da Saúde levar, né? Nós vamos também colocar no 180 a violência obstétrica, que as mulheres sofrem ainda muito. Tá certo. Secretária, tem também a Casa da Mulher Brasileira. Como está esse local que acolhe mulheres vítimas de violência? Nós temos agora no Brasil 3 casas que estão em funcionamento aqui no DF, temos em Mato Grosso do Sul e temos também funcionando já agora no Santa Catarina, no Paraná, na verdade. Agora nós vamos inaugurar durante este ano de 2017 4 casas. E essa casa, ela tem todo o equipamento para acolher essas mulheres. Você vê que os dados que nós temos do 180 é o estado que mais recebe também denúncia, um dos 3 estados. O primeiro é o Distrito Federal, o segundo é Mato Grosso do Sul. Isso se faz pela divulgação que a casa tem, dizendo que a mulher deve procurar, ela tem que estar atenta aos seus direitos e ela se conscientiza. Então, a Casa da Mulher Brasileira faz uma diferença, ela está prevista na Lei Maria da Penha, que é esse serviço integrado, onde essa mulher está ali e recebe todo o atendimento e, de certa forma, ela não vai ser revitimizada, tendo que ir para um lugar e para o outro. Então, é compromisso do governo Michel Temer que nós possamos dar continuidade às ações que estão previstas na Lei Maria da Penha. Então, a gente agradece a presença da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelaz, aqui na Voz do Brasil. Parabéns pelo seu dia também, secretária. Obrigada, parabéns a você e todas as mulheres do Brasil. E 91% dos que recebem o Bolsa Família são mulheres. Elas são responsáveis por sacar e administrar o dinheiro. Hoje, mais de 13 milhões e 600 mil famílias recebem o benefício. E dar prioridade a elas é um reconhecimento e um apoio para que possam ter autonomia na hora de cuidar dos filhos. Jalva Freitas, moradora de Boa Vista, é um exemplo disso. Ela e o marido fazem bolos e salgados para festas, mas com a crise quase não tem entrado dinheiro em casa. Os R$ 309 que recebem do Bolsa Família é que ajudam a aliviar o sufoco. Jalva conta que, com o apoio do programa, está correndo atrás de novas oportunidades. Como a gente é mãe, a gente sabe da maior necessidade, tanto para os nossos filhos como para a nossa casa, né? O momento está sendo muito importante pelo fato de a gente estar desempregado, né? É tudo praticamente agora pra gente, porque a gente está se alimentando, comendo desses presentes nossos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, ressalta que esta escolha leva em conta que a mulher é, na maior parte das vezes, a grande responsável por cuidar da família. Quase a metade das famílias hoje, principalmente as famílias mais pobres, é a mãe que cuida, que provê, né, que protege, que está ali junto com a criança nas horas que a criança mais necessita. Então,
É importante que ela receba o recurso porque ela vai saber aplicar bem. Outro programa social que vai dar atenção especial às mulheres é o Criança Feliz. Em fase de implantação, ele vai acompanhar gestantes e crianças do Bolsa Família com até 3 anos de idade e até os 6 anos, quando receberem o benefício de prestação continuada, o BPC. Na zona rural, as mulheres também se destacam. São elas as responsáveis por 70% dos benefícios do Programa de Fomento às Atividades Rurais. Estas agricultoras recebem assistência técnica e recursos para investir no incremento da produção. Reportagem André Luiz Gomes. 19h15 em Brasília. Reforma da Previdência. Você vai saber o que muda para trabalhadores de atividades de risco e professores. É daqui a pouquinho, não saia daí. Em meio a um cenário de retomada da confiança, a produção industrial nacional voltou a crescer em janeiro. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o avanço dessa produção interrompe uma sequência de 34 meses seguidos de queda. O aumento da produção industrial foi de 1,4% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano passado. 16 atividades tiveram resultado positivo. Segundo o gerente da Coordenação de Indústria do IBGE, André Macedo, esse resultado foi puxado principalmente pelo setor de extração de minério de ferro, óleos brutos, petróleo e gás natural. É claro que faz-se um destaque que a indústria ainda opera num patamar muito abaixo de períodos anteriores, mas aquele movimento de quedas em sequência que era observado, especialmente no ano de 2015, isso não vem ocorrendo nos últimos meses. Também houve aumento na produção de eletrônicos, produtos têxteis, confecção de artigos do vestuário e acessórios e metalurgia. O presidente Michel Temer comentou o resultado positivo. Disse que a partir do crescimento da economia será possível gerar novos empregos. Porque este é primeiro número positivo em 34 meses. Nós enfatizamos que a recessão vai indo embora, não é? E que a recessão indo embora, volta o crescimento. E eu digo isso porque com o crescimento volta o emprego. Já com relação a dezembro, a produção industrial de janeiro teve um leve recuo de 0,1%. 12 dos 24 ramos pesquisados apresentaram taxas positivas. Reportagem Ellen Bernardes. Representantes do governo e dos trabalhadores debatem esta semana na Câmara dos Deputados mudanças nas regras de aposentadorias especiais propostas no projeto da reforma da Previdência. Hoje foi a vez de discutirem as alterações nas aposentadorias de professores e de quem trabalha com materiais nocivos à saúde. Hoje tem direito à aposentadoria especial trabalhadores que estão expostos a condições e materiais que fazem mal à saúde ou agentes nocivos, como trabalhadores de minas, de laboratórios e com produtos químicos. Esse grupo se aposenta com 25 anos na função, sem limite de idade. Alguns casos permitem a aposentadoria especial ainda mais cedo, devido à exposição a agentes mais agressivos. Segundo o assessor jurídico da Casa Civil da Presidência da República, Gustavo Augusto Freitas de Lima, o governo pretende manter a aposentadoria especial, mas com mudanças. A grande mudança é a exigência de uma idade mínima, então não vai poder ter uma aposentadoria especial com menos de 55 anos de idade. Essa é a grande mudança. Para quem já tem direito adquirido, nada muda. Então, uma pessoa que já tem o tempo de atividade especial hoje, antes da emenda, ele tem o direito preservado, não há necessidade nenhuma, não haverá nenhuma mudança para essa pessoa. Outra categoria com regras de aposentadoria diferenciadas são os professores que atuam dentro de sala de aula, que podem requerer o benefício com 25 anos de contribuição e 50 anos de idade, no caso das mulheres, e 30 anos de contribuição e 55 anos de idade para os homens. O secretário de Políticas de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Benedito Alberto Brunca, explica que o governo defende regras iguais para todos. Como também está sendo aplicado aos congressistas, aos trabalhadores urbanos, rurais, das atividades de profissionais de educação, também estarão abrangidos por essa nova regra. A reforma da Previdência proposta pelo governo prevê uma idade mínima de 65 anos a todos os trabalhadores.
Ainda que a proposta garanta condições especiais a pessoas com deficiência ou sob condições nocivas à saúde, a diferença dos demais trabalhadores não poderá ser maior que 10 anos no quesito de idade e 5 anos no tempo de contribuição. Reportagem, Ney Pereira. E para explicar e tirar dúvidas da reforma da Previdência proposta pelo governo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário de Previdência, Marcelo Caetano, se reuniram hoje com deputados de 3 partidos, PSD, PRB e PP. O ministro explicou que não é possível fazer a reforma com concessões. Para que todos possam receber a aposentadoria e pensões no futuro, a reforma deve ser feita por inteiro. Uma reforma da Previdência que seja tão diluída para não criar muita resistência também não resolve o problema. E não resolvendo o problema, é melhor não enfrentar o problema. Porque nós podemos enfrentar o problema, criar um desgaste e não resolver muita coisa. Então, se for para fazer uma reforma, tem que ser uma reforma que de fato funcione. Hoje são gastos pouco mais de 8% do PIB. E se nada for feito, as despesas vão ultrapassar os 17% do PIB em 2060. O ministro afirmou que, sem o controle das contas públicas, a taxa de juros do país é maior, impactando na vida de todos os brasileiros. Na medida em que se gasta mais, o governo gasta mais com essa pseudo-generosidade, aposentando mais cedo e gastando mais com a Previdência, etc., o que acontece? O resumo da ópera é o seguinte: para o país investir a mesma coisa, a taxa de juros é maior. No fundo é isso. Quer dizer, o resultado da ópera é o seguinte: a taxa de juros vai subir. A taxa de juros brasileira é uma das maiores do mundo. Independente do que o Banco Central decide mês a mês, é a taxa estrutural do país. Ela vai, de fato, caindo na medida, hoje começa a cair na medida em que está havendo exatamente um controle das despesas públicas, portanto, um controle do risco país. 19h22 em Brasília. O saque das contas inativas do FGTS começa na sexta-feira para os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro. E se você tiver com dificuldade para achar um horário para ir até uma agência da Caixa e sacar o dinheiro, ter informações ou acertar o cadastro, o banco tem uma solução para você. As agências vão abrir 2 horas antes durante 3 dias, além de estarem abertas neste sábado. Quem traz as informações ao vivo é o jornalista Eduardo Biagini. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Ayrton. A todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, as agências da Caixa vão abrir com 2 horas de antecedência. Agora na sexta-feira, dia 10, na segunda, dia 13 e na terça, dia 14, para quem quer sacar o FGTS ou tirar dúvidas. No caso de agências que abrem às 9 da manhã, o banco vai abrir às 8 horas e estender o horário de funcionamento em 1 hora. Segundo o diretor executivo do FGTS da Caixa, Walter Nunes, esse esquema especial de atendimento pode ser ampliado em caso de necessidade. Nós definimos agora que vamos abrir para esse primeiro calendário, sexta-feira dessa semana, dia 10, segunda e terça-feira e mais o sábado. Se nós sentirmos, né, que não está dando vazão, que nós estamos ainda com um número bastante expressivo de pessoas que não vão receber, ou está havendo um acúmulo de pagamentos, né, porque o calendário ele abre agora, mas ele não se encerra. Por exemplo, para os nascidos de janeiro e fevereiro, no dia 10 de abril, quando começa os próximos meses. Se nós sentirmos, pode ser que a gente use outras datas alternativas de abertura antecipada, ou mesmo sábado. Lembrando que mais de 1.800 agências da Caixa também abrem neste sábado para atendimento exclusivo sobre FGTS. De acordo com a Caixa, 4.800.000 trabalhadores têm direito ao saque das contas inativas já neste mês, totalizando cerca de 6 bilhões de reais. Ayrton. Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E tenham uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Minuto do TCU.
O Brasil é um país afetado por catástrofes naturais. A maior parte são enchentes, mas ainda há deslizamentos e secas. São desastres que geram trágicos impactos às pessoas, além de prejuízos materiais. O governo federal tem um programa de gestão de riscos e resposta a desastres que foi auditado pelo Tribunal de Contas da União. O volume fiscalizado é de 6 bilhões de reais. O TCU apontou falta de objetividade na escolha dos municípios beneficiados, além de obras atrasadas, paralisadas ou não iniciadas. Para o relator, o ministro substituto Augusto Scherman, o Ministério das Cidades deve definir critérios objetivos de classificação de riscos, observando a materialidade e o potencial prejuízo social, humano, econômico e ambiental. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que livros eletrônicos estão livres de imposto. Brasil comemora 85 anos da conquista do voto feminino. Estado do Rio de Janeiro deve disponibilizar médicos especializados a mulheres presas. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O Supremo Tribunal Federal garantiu aos livros eletrônicos o direito à mesma imunidade tributária prevista na Constituição para livros, jornais, periódicos e ao papel de impressão. No caso, o governo do estado do Rio de Janeiro questionava a isenção de impostos em um software chamado Enciclopédia Jurídica Eletrônica. Ricardo Viula. Na sessão plenária, todos os ministros acompanharam o relator do processo, Dias Toffoli, negando o pedido do governo do Rio e decidindo que os livros eletrônicos estão livres de impostos. No voto, o ministro Dias Toffoli lembrou que o STF já decidiu que a imunidade fiscal vale para toda obra que promove o acesso à cultura, à educação e à informação, não importando a forma de expressão. Se reconhecerem como imunes as revistas técnicas, em razão da importância de suas publicações e da grande circulação, a lista telefônica, por seu caráter informativo e de utilidade pública, e também os álbuns de figurinha, por estimular o público infantil a se familiarizar com os meios de comunicação impressos. Em outro processo, os ministros também estenderam a imunidade tributária prevista na Constituição para a importação de peças e componentes eletrônicos que funcionem como material didático de publicações. A decisão do Supremo Tribunal Federal tem repercussão geral. Com isso, ela deve ser seguida por toda a justiça brasileira. Não é necessário prova de dano moral em caso de agressão contra criança. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. Uma mulher em Mato Grosso do Sul terá que pagar R$4.000 a título de dano moral por ter agredido verbal e fisicamente uma criança de 10 anos que havia brigado com a filha dela na escola. No Superior Tribunal de Justiça, a mulher alegou que a condenação foi indevida porque não teria sido comprovado o sofrimento moral da criança agredida. Mas a relatora ministra Nancy Andrighi avaliou que nesse caso o dano moral é presumido, bastando a prova de que a agressão de fato ocorreu. Ainda segundo a ministra, a injustiça da conduta da agressão verbal ou física de um adulto contra uma criança ou adolescente independe de prova e caracteriza atentado à dignidade dos menores. Este ano, o Brasil comemora 85 anos da conquista do voto feminino. O eleitorado atual do país é formado por uma maioria feminina. Jane Costa. O primeiro Código Eleitoral de 1932 passou a garantir o direito do voto às mulheres. Hoje, dos mais de 144 milhões de eleitores, 52,20% são mulheres. Elas vêm ganhando espaço na política brasileira e passaram a ter maior participação não apenas como eleitoras, mas como candidatas. Entretanto, a quantidade de eleitas em 2016 ainda é muito inferior ao esperado. Dos mais de 57 mil eleitos para o cargo de vereador no país, apenas 8.441 são mulheres. Por isso, a Justiça Eleitoral vem fazendo campanhas para defender e incentivar a participação feminina na política.
Estado do Rio de Janeiro terá que fornecer atendimento médico especializado a mulheres presas. A Defensoria Pública do Estado pedia um ginecologista em cada presídio e a realização de exames preventivos para as detentas. Cíntia Ribeiro. Mais de 2.000 mulheres estão presas atualmente no Estado do Rio. Somente no presídio de Talavera Bruce havia 31 mulheres grávidas. A Defensoria Pública alegou que em algumas unidades prisionais o atendimento médico era feito apenas no ambulatório e, em alguns casos, a assistência era prestada por psiquiatra e por enfermeiro nos locais. A Justiça acatou o pedido e determinou que o Estado do Rio forneça equipe médica especializada às presas. Justiça do Espírito Santo condena a mineradora Samarco a pagar pensão mensal a um pescador. O homem disse que ficou sem trabalho após o rompimento de barragem da empresa no município de Mariana. Johnny Luna. A sentença concluiu que o pescador não consegue mais arcar com seu sustento em razão do dano ambiental. A Samarco deverá, então, pagar um salário mínimo por mês ao pescador. O pagamento é retroativo ao dia que ocorreu o dano ambiental e deve ser realizado até que a Justiça decida em outro momento pelo cancelamento da pensão. Doméstica que não recebeu auxílio-doença porque patroa não recolhia INSS será indenizada em R$10 mil. Para a Justiça do Trabalho em Minas Gerais, a empregada comprovou que a patroa descumpria as obrigações legais. Os julgadores consideraram que a empregada ficou totalmente desamparada, sem os valores do auxílio, passando por angústia e desconforto. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, mulher, parabéns. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Congresso Nacional dedica dia em homenagens às mulheres. E o Senado agracia com o diploma Berta Lutz personalidades que se destacaram na luta pela igualdade de gênero. CCJ aprova a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo e projeto que cria a Patrulha Maria da Penha. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Violência, reforma da Previdência, participação na política, igualdade de oportunidades e garantia de direitos conquistados. Esses foram temas abordados pelos parlamentares e convidados que participaram da sessão solene do Congresso Nacional em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Na abertura dos trabalhos, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, reafirmou seu compromisso em defesa dos direitos das mulheres brasileiras. Na ocasião, também foi entregue o diploma Berta Lutz às pessoas que se dedicaram à luta pela igualdade de gênero. Detalhes com a repórter Yara Farias Borges. Ao abrir a solenidade, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, ressaltou que as mulheres ainda enfrentam desigualdades nas mais diversas áreas e reafirmou seu compromisso na defesa pela garantia dos direitos femininos. Reafirmo o meu compromisso de estar junto com as mulheres na luta por mais igualdade de oportunidades e de participação em toda e qualquer atribuição social e profissional. A presidente do Conselho do Diploma Berta Lutz, senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, observou que o Brasil está entre os 5 países mais violentos em relação às mulheres. Apesar de reconhecer que houve avanços, a senadora ressaltou que ainda há muito o que fazer. Em pleno século XXI, ainda temos que discutir igualdade de gênero, igualdade no mercado de trabalho, igualdade de salários ocupando a mesma função e o mesmo cargo. E o mais grave, ainda temos que lutar no enfrentamento à violência contra a mulher. Durante a sessão de homenagem pelo Dia Internacional da Mulher, parlamentares e convidadas promoveram um apitaço em apoio ao movimento Paro. A iniciativa aconteceu em mais de 60 países e em 20 estados brasileiros, onde mulheres pararam em algum momento suas atividades com o objetivo de ressaltar a defesa dos direitos femininos.
E ao afirmar que o Brasil é um país altamente machista, a senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, lamentou a ausência de mulheres, por exemplo, na mesa diretora do Senado. Cátia Abreu disse ainda ser contrária à proposta do governo de reforma da Previdência, que iguala a idade de aposentadoria de homens e mulheres em 65 anos. As mulheres trabalham 7 horas e meia a mais do que os homens. Não sou eu que estou dizendo, e nem um movimento feminista. É o IBGE, é o Instituto de Pesquisa no Brasil. Então, nós temos sim, enquanto não tiver uma igualdade total entre homens e mulheres no trabalho, sem triscar no salário, né, gente? Sem falar na remuneração, nós temos que ter diferença no tratamento. 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas alguma diferença tem que ter. Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, afirmou ser fundamental que as mulheres mantenham a mobilização, chamando a atenção dos governos e da sociedade para os problemas que as atingem. Que ninguém se engane quanto à força e determinação da mulher para vencer a violência, preconceito, a discriminação e a diferença. Tudo isso, temos certeza absoluta que as mulheres vencerão. Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Senado agraciou hoje com o diploma Berta Lutz 5 mulheres que se destacaram na luta pela igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Repórter Bruno Lourenço. Neste ano, as escolhidas foram a policial militar Denise Santiago Santos do Rosário, comandante da Ronda Maria da Penha, em Salvador, uma guarnição voltada para prevenir a violência contra a mulher, Diza Gonzaga, que após perder seu filho de 18 anos em um acidente de trânsito em Porto Alegre, criou uma fundação que atua em ações de prevenção à violência no trânsito, Raimunda Luzia de Brito, do Projeto Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul, Tati Bernardi, jornalista, romancista, cronista e roteirista de novelas e filmes, e Isabel Cristina de Azevedo, embaixadora do Brasil junto à República da Sérvia e, cumulativamente, Montenegro. Isabel disse que, particularmente para ela, o prêmio tem um significado especial, já que Berta Lutz também atuou como diplomata. Pelo fato de eu ser afrodescendente, eu acho que esse prêmio ele quebra estereótipos, de modo que eu espero que isso inspire outras jovens afrodescendentes a pensarem, a considerar a possibilidade de seguirem a carreira diplomática ou outras com o mesmo nível de complexidade. Outra agraciada, Raimunda Luzia de Brito, também destacou a importância de mostrar que as mulheres têm condições de exercer qualquer tipo de função. Eu tenho que começar na escola, a ensinar para a menina o que é a mulher, o que a mulher faz, o que nós devemos fazer, para a menina crescer e saber que tem que votar em mulher, porque senão nós vamos ficar sempre batendo que mulher não vota em mulher e a gente não tem voto. O nome de Berta Lutz foi escolhido por causa do pioneirismo da bióloga, professora e política na luta pela afirmação da mulher brasileira no plano econômico, político e social. Ela foi uma das principais defensoras do voto feminino no país já na década de 20, direito que só foi reconhecido em 1932. Em 1936, Berta, que era filha do cientista Adolfo Lutz, foi eleita para um mandato de deputada federal. Comissões. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje 3 projetos que buscam aprimorar o combate à violência doméstica. As propostas, que seguem para a análise da Câmara dos Deputados, tratam da criação da Patrulha Maria da Penha, da investigação da presença de menores nos episódios e da coleta de dados sobre agressões a mulheres. Repórter Roberto Fragoso. A Patrulha Maria da Penha, uma sugestão da senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, tem o objetivo de evitar que as agressões voltem a acontecer ou, nos piores casos, resultem na morte das vítimas. Pela proposta, as mulheres em situação de violência doméstica e familiar vão receber visitas periódicas de policiais para verificar se o agressor está respeitando as medidas protetivas impostas pelo juiz. Essas ações incluem afastar o agressor de casa, obrigar que ele mantenha uma distância mínima da vítima ou proibir que ele entre em contato com ela ou os filhos. A relatora, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, disse que, na prática, o Código de Processo Penal restringe a possibilidade de prisão preventiva dos agressores que desobedecem às medidas.
Apenas em tese, as medidas protetivas são asseguradas pela possibilidade de decretação da prisão preventiva, ainda que verificado o descumprimento da decisão judicial. Em suma, hoje não se prende nem se fiscaliza. Esse é o quadro. Vem realmente, em boa hora, a adoção do programa Patrulha Maria da Penha, que consiste na realização de visitas periódicas às vítimas para verificar o cumprimento das medidas protetivas decretadas contra o agressor e reprimir eventuais novos atos de violência. Os senadores aprovaram também um projeto da senadora Ângela Portela, que torna obrigatório, em casos de violência doméstica presenciados por crianças e adolescentes, o envio das informações para o juizado especial e para o Conselho Tutelar. A relatora, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, explica que a mudança vai ajudar a proteger menores que também são vítimas das agressões. Como o objetivo essencial da lei é proteger a mulher da violência doméstica, muitas vezes não se apura eventual agressão contra crianças e adolescentes que tenha ocorrido na oportunidade. O projeto, sem dúvida nenhuma, beneficiará enormemente milhares de crianças e adolescentes que também são vítimas da violência doméstica e familiar. Outro projeto aprovado da senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, determina que o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública faça levantamentos específicos sobre violência contra a mulher. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que estabelece o mínimo de 30% de vagas para mulheres nos conselhos de administração em empresas públicas e sociedades de economia mista. Para a senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, a medida mostra que o Brasil está no caminho certo para a igualdade de gênero no mercado de trabalho e reforça o papel do Senado em defender a mulher brasileira e torná-la respeitada em casa e no ambiente profissional. Já tivemos grandes avanços no decorrer dos anos, como a Lei de Maria da Penha, que protege a mulher da violência doméstica, que infelizmente ainda é um pesadelo para 30% das mulheres brasileiras. Também foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça projeto que reconhece a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Antes de seguir para a análise da Câmara dos Deputados, essa proposta precisa ser votada mais uma vez pela CCJ. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Dirigentes sindicais apoiam fortalecimento das negociações coletivas. Ministro da Fazenda vem à Câmara explicar a reforma da Previdência. No Dia da Mulher, deputadas defendem maior representação política. Boa noite. O Congresso Nacional realizou hoje uma sessão solene para homenagear as mulheres, que comemoram seu Dia Internacional nesta quarta-feira, dia 8 de março. No plenário, os temas tratados principalmente pelas mulheres parlamentares foram a greve mundial por mais direitos femininos, a reforma da Previdência e a necessidade de maior participação do gênero na política. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhem. Deputadas e senadoras da base governista e da oposição criticaram a reforma da Previdência em sessão solene do Congresso Nacional em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que ocorreu nesta quarta-feira no plenário do Senado. Na sessão houve apitaço durante 1 minuto em solidariedade à greve internacional das mulheres, que ocorreu no Brasil e em mais 50 países em prol de mais direitos femininos. A deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, foi uma das que criticou a reforma da Previdência, por penalizar mais as mulheres do que os homens. A reforma iguala em 65 anos a idade prevista para a aposentadoria dos dois sexos. Única mulher titular na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB Carioca, apontou o risco de retrocesso no direito das mulheres no governo Michel Temer. Ela criticou, por exemplo, a retirada pelo governo do status de Ministério da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Na sessão solene, várias deputadas e senadoras também criticaram a baixa representação feminina no parlamento e pediram a aprovação de cota para mulheres no legislativo. Foi o caso da deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá. O Brasil tem menos mulheres no legislativo que qualquer país do Oriente Médio. 9% de representação feminina na Câmara de Deputados e 13% aqui nesta casa.
nos coloca entre os países de menor representação política feminina do mundo. É o 116º país no ranking de 190 países. Na sessão solene, 5 mulheres que contribuíram para a defesa dos direitos femininos no Brasil receberam o prêmio Berta Lutz, que está em sua 16ª edição. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Homenagem. Ao avaliar o caráter político do dia 8 de março, Bacelar do PTN da Bahia defende maior empenho das parlamentares na luta contra a reforma da Previdência. Ele critica a proposta do governo Temer, que, segundo ele, não leva em conta a dupla e, às vezes, tripla jornada de trabalho das mulheres. O Dia Internacional da Mulher, na visão de Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, deve ser lembrado pelas conquistas e avanços legislativos que conseguiram dar mais equilíbrio aos gêneros. Mas, para a deputada, também é preciso lembrar a reforma da Previdência, que, segundo ela, pode extinguir conquistas que as mulheres demoraram anos para conseguir. Luiziane Lins, do PT do Ceará, lamenta que, em pleno século XXI, as mulheres ainda precisem lutar por condições mínimas para viver. Além disso, a deputada alerta que as reformas trabalhista e previdenciária são um golpe nos direitos conquistados pelas mulheres. Pesquisas revelam que o ingresso da mulher no mercado de trabalho contribuiu para diminuir a pobreza e a desigualdade social. Para Poliana Gama, do PPS de São Paulo, dados como esse sinalizam para a importância de uma maior participação da mulher na política. 41% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Gorete Pereira, do PR do Ceará, avalia que a mulher também deve fortalecer seu espaço na política. No Brasil, 10% do parlamento é composto pelo gênero feminino. A média mundial é de 22%. Na opinião de Soraya Santos, do PMDB Fluminense, a igualdade de direitos só vai ocorrer quando houver políticas públicas que reconheçam as diferenças entre homens e mulheres. Para ela, é preciso garantir maior presença das mulheres no parlamento para poder votar projetos de interesse da família e das mulheres. Para Flávia Moraes, do PDT de Goiás, há 2 desafios na luta pelos direitos da mulher que precisam ser reforçados. O primeiro é aumentar a representação feminina no parlamento e o segundo é o combate da violência. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado hoje, muitos parlamentares manifestaram apoio ao gênero no plenário da Casa. Zé Carlos, do PT do Maranhão, chama atenção para a luta da mulher do campo, que, segundo ele, é responsável pela alimentação da população. O Dia Internacional da Mulher também foi celebrado por Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco. Ela reverenciou a memória das mulheres que iniciaram a luta por mais direitos e dignidade. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que são muitos os obstáculos que as congressistas enfrentam durante o mandato, como o afastamento da família e o preconceito dos colegas para defender os interesses da sociedade. Ao refletir sobre o Dia da Mulher, Luana Costa, do PSB do Maranhão, ressalta o papel das congressistas na luta por mais direitos no Brasil. A deputada lembra que o machismo ainda é uma prática presente na sociedade brasileira e que deve ser combatido de maneira implacável pelo Congresso. Marcelo Álvaro Antônio, do PR de Minas Gerais, informa que o governo mineiro está implantando na capital, Belo Horizonte, uma secretaria especial para defender as mulheres contra a violência e para estimular a geração e oferta de emprego para elas. Ao defender leis mais rigorosas e punitivas para o combate à violência contra a mulher no trânsito, Cristiane de Souza Iarede, do PR do Paraná, ressalta que 22 mulheres morrem no trânsito por dia no Brasil. Ela aproveita a data para homenagear as mães que perderam seus filhos em acidentes e transformaram sua dor em luta. No Brasil, ocorrem 5 espancamentos de mulheres a cada 2 minutos, um estupro a cada 11 minutos e um feminicídio a cada 90 minutos. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, enfatiza que o país ainda padece com a chaga da violência, apesar de ter uma legislação avançada, como a Lei Maria da Penha.
Em referência à data, Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, comemora a aprovação de 2 projetos que aumentam os direitos femininos no país. O primeiro, de autoria da própria deputada, cria estratégias para o acesso ao tratamento de câncer de mama e de colo do útero. O outro projeto tipifica como crime a divulgação de imagens, vídeos, áudios ou montagens sexuais pela internet sem o consentimento feminino. Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, parabeniza o Hospital Central do Exército, considerado o maior hospital militar da América Latina, por formar a primeira equipe de fisioterapia capacitada em defesa química, biológica, radiológica e nuclear. Janete Capiberibe acrescenta que o serviço de fisioterapia é chefiado por Silvia Nobre, primeira mulher indígena militar do Brasil. Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje na Câmara dos Deputados que não existe muito espaço para mexer nas regras de transição propostas na reforma da Previdência e nem na questão da igualdade entre homens e mulheres. Desde ontem, o ministro tem vindo à Câmara para conversar com as bancadas dos partidos aliados ao governo sobre a reforma. Acompanhe a reportagem. Meirelles explicou que mudar as regras de transição da reforma pode prejudicar as pessoas mais velhas em benefício das mais novas. Pela proposta, uma transição mais suave seria oferecida aos homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais. Reduzir a idade dos homens para 40 anos, por exemplo, segundo Meirelles, poderá exigir mais tempo de quem tem mais de 50 anos para que a economia de recursos permaneça constante. Qualquer transição, você tem que ele fala, bom, eu fui prejudicado porque eu sou um pouco mais novo do que o outro. Só tem uma maneira todos estarem iguais, é não ter transição. Isso é, todos agora estão na regra nova e, portanto, aposentam no mínimo de 65 pontos. Evidente que isso penaliza muito aqueles que estão muito próximos da aposentadoria. Questionado sobre a questão da diferenciação de idade entre homens e mulheres, o ministro voltou a dizer que a compensação poderia ser pior. A proposta sugere 65 anos para todos. Meirelles afirmou que para compensar uma idade de 60 anos para a mulher, por exemplo, o homem teria que se aposentar aos 71 anos ou mais. Na conversa com a bancada do PSD, Meirelles disse que a reforma não é uma opção, mas uma necessidade. Segundo ele, se as reformas não forem aprovadas, efetivando o equilíbrio das contas, só restará ao governo aumentar a dívida pública ou aumentar impostos. Para o líder do PSD, deputado Marcos Montes, de Minas Gerais, os encontros são importantes para consolidar o apoio à reforma. A necessidade da reforma ela é premente. Acho que isso está claro na cabeça de todos os parlamentares e acredito da sociedade brasileira. A forma de implementá-la é que nós vamos discutir e chegar a um denominador comum dentro de uma reforma. Às vezes não é ideal, é possível que resolva o problema. Também não adianta aprovarmos uma reforma onde os resultados não surtirão efeitos. O deputado João Campos, de Goiás, vice-líder do PRB, disse que a bancada preferiu ouvir o ministro a fazer perguntas, mas contou que foi debatida a questão da mulher e dos trabalhadores rurais. A sugestão foi apenas o seguinte, de tentar buscar outras alternativas para corrigir o déficit da Previdência. Será que apenas a alternativa apresentada pelo governo é a viável, é possível? Não existem outras alternativas? Isso foi colocado como sugestão e como provocação. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começou os encontros com os partidos pelo PMDB na terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Um dos itens controversos da reforma da Previdência é a desvinculação do benefício de prestação continuada do salário mínimo. O governo prevê também a elevação de 65 para 70 anos de idade o acesso ao BPC. Heitor Chu, do PSB gaúcho, considera esse item injusto, já que, segundo ele, penaliza a parte da sociedade mais desamparada pelo poder público. A PEC 287 da reforma da Previdência é um tsunami. A nova regra retroage. Penaliza, portanto, os mais vulneráveis ao lhes exigir 5 anos a mais para se aposentar que o resto da população. Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que os mais miseráveis hão de penar mais tempo para obter uma renda de substituição na velhice? Por que discriminar mais uma vez quem foi discriminado a vida toda?
Outros problemas citados por Heitor Chu com a alteração do benefício de prestação continuada é o aumento do êxodo rural e a favelização das periferias. Segundo ele, essas mudanças vão prejudicar o abastecimento de alimentos em muitas cidades e aumentar o valor da comida no Brasil. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz uma avaliação das consequências das reformas trabalhista e previdenciária. Para a deputada, essas mudanças prejudicam os trabalhadores, especialmente as mulheres, que terão, segundo ela, jornada tripla de trabalho. Benedita da Silva analisa que a reforma da Previdência vai retirar os direitos sociais, além de fazer com que os aposentados recebam menos do que o salário mínimo. Esse Brasil está envelhecendo e na medida que o Brasil envelhece, é preciso ter a proteção social para este país. E como vamos dar proteção social se o benefício de prestação continuada, que deveria amparar as pessoas idosas mais pobres e também as pessoas com deficiência e a nossa juventude pobre deste país, está reduzida com esta reforma a 50% do valor. Isso quer dizer que vão receber menos do que um salário mínimo. Política. O presidente Michel Temer indicou o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, para a liderança do governo no Congresso. Ao parabenizar o parlamentar, Júnior Marreca, do PEN do Maranhão, exalta o trabalho de André Moura como líder do governo na Câmara. Trabalho. Em debate sobre a reforma trabalhista na Câmara, a maioria dos dirigentes das centrais sindicais defendeu o fortalecimento da negociação coletiva. Diferentes entidades fizeram críticas a pontos específicos do texto enviado pelo Executivo. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi a única a se posicionar contra qualquer ponto do texto. Acompanhe mais detalhes da audiência na reportagem a seguir. Para o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, valorizar a negociação coletiva nos itens propostos é importante. Estamos numa negociação que possa permitir que o trabalhador possa querer gozar as férias em 2 vezes ou 3 vezes, e não a retirada de direitos que todas as centrais são contra. E na questão da valorização da negociação coletiva, eu acho isso fundamental porque valoriza o papel do sindicato, valoriza a entidade sindical e principalmente valoriza as decisões que os trabalhadores tomam em assembleia. Segundo Gonçalves, a atuação do Ministério Público do Trabalho intervém sobre as negociações entre trabalhadores e empresários aprovadas em assembleia. Para o secretário-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros, Álvaro Egea, o Ministério Público adquiriu poderes que foram sufocando a negociação coletiva em uma tutela que lembra a ditadura militar. Para o relator na comissão, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, as centrais sindicais confirmaram que há uma tutela do Estado sobre o movimento sindical. Um ponto de crítica das entidades sindicais foi a regulamentação da eleição de representantes de trabalhadores para as empresas com mais de 200 empregados, como estabelece a Constituição. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, o GT, Ricardo Patá, disse que os sindicatos podem ficar de fora da escolha. Segundo Patá, a realidade do trabalho no Brasil enfrenta problemas como informalidade e desvio de função, mesmo com a atuação dos sindicatos. O presidente da CUT, Wagner Freitas, afirmou que a entidade não tem a menor concordância com a proposta. Para Freitas, a reforma vai legalizar o bico no Brasil e gerar precariedade no mundo do trabalho. A secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, diz que a entidade vai trabalhar para derrotar as reformas. Entendemos que não é possível nós, a Central Sindical, fazer concessões, fazer emendas para poder fazer concessões dos direitos, que vai ser retirado direitos, vai colocar em risco aquilo que nós conquistamos até hoje. Participaram do debate as 6 principais centrais sindicais. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Miranda. O governo federal analisa mudar a diretoria da mineradora Vale. Joaquim Passarinho, do PSD, solicita que, dessa vez, um executivo do Pará seja contemplado com um lugar no comando. Joaquim Passarinho argumenta que o Pará é o estado que mais fornece matéria-prima para a empresa, porém nunca teve um representante na diretoria executiva. Segundo o deputado, um paraense no comando da empresa pode impulsionar os investimentos no estado e levar mais emprego e renda para a população.
Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, parabeniza o Ministério da Agricultura por autorizar a exportação de ovos para o Chile. Para o deputado, a medida vai beneficiar todos os criadores de aves do Brasil. Votação. Nas votações de plenário do início desta semana, os deputados aprovaram regras mais rígidas de segurança para casas noturnas. Outro projeto aprovado trata do controle populacional de cães e gatos. Ouça mais detalhes na reportagem. Quem não se lembra do incêndio da Boate Kiss, que em janeiro de 2013 matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul? A tragédia motivou um projeto de lei que cria regras para a segurança e fiscalização de casas noturnas no país. O texto foi aprovado pelo plenário da Câmara e agora vai para a sanção presidencial. A autora, deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, fala das mudanças que a proposta traz. A gente prevê a questão de acabar de vez com as comandas. As comandas, elas foram, de grande parte, responsáveis por que as pessoas ficassem sufocadas, as pessoas morrendo naquele tumulto total e os seguranças pedindo às comandas essa medida também para evitar o inaceitável jogo do empurra. Não, a culpa não é minha, é tua, não tenho essa competência, não faz parte do meu trabalho. O projeto também estabelece punição, que pode chegar a 2 anos de prisão para quem não respeitar as regras de segurança, como liberar a entrada de mais gente do que a lotação máxima da casa noturna. O projeto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas como foi alterado no Senado, a Câmara precisava dar a palavra final sobre as modificações. E prevaleceu o entendimento dos deputados de que todos deverão respeitar as normas de segurança da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. O deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, diz que isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Outro projeto aprovado, e que também vai para a sanção presidencial, trata do controle populacional de cães e gatos. O texto permite a esterilização cirúrgica e de graça, priorizando comunidades de baixa renda. O relator, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, diz que a proposta é tão importante em defesa dos animais que obteve unanimidade na hora da aprovação. Vai ao interesse da comunidade, porque você lida com o controle populacional de cães e gatos de uma maneira correta, de uma maneira coerente, e não como é feito muitas vezes, onde você asfixia, joga no lago, joga no mar, enfim, você maltrata um animal, e isso não é possível mais nos dias de hoje. Os deputados também autorizaram que o projeto que cria o grupo parlamentar Brasil-República Dominicana seja votado diretamente no plenário, pulando etapas de tramitação. O parlamento do país caribenho já possui um grupo equivalente. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Os deputados estão reunidos neste momento para votar projetos definidos como prioritários pela bancada feminina. Entre eles está o que impede a utilização de recursos públicos na contratação de artistas que fazem apologia à violência contra a mulher ou à exploração sexual das mulheres. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.